Deixa eu ver se está funcionando. Está alto, né? Boa tarde, gente. Tem bastante gente aqui, bastante mulher. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal que está online, seja muito bem-vindo também. Meu nome é Tânia Gomes e aí a gente faz aquela apresentação básica, né? Do que eu faço na vida, por que eu estou aqui, por que me chamaram para falar de inovação aberta e de Smart Cities aqui. Hoje eu sou diretora de um hub de inovação. A gente faz aceleração de startups, mas eu vou mostrar isso para vocês aqui na frente. Eu também já fui vice-presidente da Associação Brasileira de Startups. Então eu vivo nesse mundo maluco que a gente adora de inovação já faz algum tempo. E hoje a gente vai ter um papo muito legal aqui, porque a gente vai falar de uma coisa que, para mim, até uns 2 anos atrás, era uma caixinha preta, era uma caixa de Pandora, que é a inovação aberta, né? Eu acho que a gente ainda fala em inovação aberta com empresas muito grandes no Brasil, com empresas com muito dinheiro no caixa, quando, na verdade, a inovação aberta ela pode ser um caminho para a gente conseguir até fazer com que as nossas startups evoluam e cresçam mais rápido. Então, eu vou conversar com vocês hoje, vou contar um case muito legal que a gente começou lá em São Paulo e vocês vão entender por que eu digo que inovação aberta é para todo mundo. Combinado? Vou começar contando para vocês, quando a gente pesquisa sobre Open Innovation, inovação aberta, a primeira coisa que eu encontrei sobre como é que é esse processo de criar algo fora de casa foi lá em 1869. Um sobrinho do Napoleão Bonaparte estava com um problema muito sério, né? Ele estava com falta de manteiga. É um problema sério, né, gente? E aí ele abriu um concurso para as pessoas encontrarem uma solução para ele. E aí esse cara aqui, que é um químico, juntou sebo de boi, úbere de vaca e leite. Parece que não vai dar nada, né? Gente, é a nossa margarina. A nossa margarina nasceu no momento em que não existia o que era principal para a época. Obviamente que isso não foi inovação aberta, porque a inovação aberta é um conceito que nasceu no século XXI, mas ela traz para a gente, esse exemplo é muito legal, porque ele traz para a gente 2 coisas interessantes, que é colaboração e cocriação, que são as 2 palavras que a gente mais usa quando a gente fala de inovação aberta. Deixa eu dar um aviso aqui para quem está fotografando, me marque, porque eu adoro receber as fotos de vocês. @Tânia Gomes Luz, tá bom? Tem umas meninas aí fofas tirando foto, podem me marcar. Por que a gente fala de inovação aberta, né? Eu trouxe um pouquinho de conceito, muito rápido, mas inovação aberta, o conceito original é isso aqui, né? É a gente aprender a usar os recursos externos de forma inteligente para melhorar nossos negócios. Olha que simples. Inovação aberta, no final das contas, é a gente sair para a rua e ver quem mais tem ideias para tornar nossa solução melhor, para tornar nosso produto melhor. E por que a gente faz isso, né? Porque a empresa, para ela prosperar, ela precisa de relacionamento. Ela precisa ser entendida pelo mercado em que ela está, mas ela também precisa se inteirar deste mercado. E a inovação aberta permite isso, porque quando a gente abre as portas de uma empresa, de uma organização, ou até de uma prefeitura, ou até de um governo estadual, para a inovação, a gente está trazendo tudo isso para dentro de casa. Será? Né? E será que a gente não faz inovação aberta? Será que a gente não vê as grandes marcas fazendo inovação aberta? E a gente nem percebe isso? Vocês sabem o que é esse número 200 em cima desse iPhone? Alguém tem ideia do que seja? É o número de fornecedores de partes que a Apple precisa para produzir um iPhone. São 200 fornecedores espalhados pelo mundo. Se tem 200 fornecedores melhorando uma pecinha, um em cada lugar do mundo, isso é ou não é inovação? Se isso não está dentro de uma fábrica fechada, todo mundo no mesmo lugar, se não é fechado, se todo mundo sabe o que está acontecendo com cada uma dessas pecinhas, isso é ou não é inovação? Então, se os gigantes já fazem, a gente precisa trazer isso para o nosso ecossistema. E por que a gente precisa trazer isso para o nosso ecossistema? Porque isso é inteligência de negócio. Porque quando a gente fala de inovação,
inovação aberta, a gente está falando que para a gente entender o que a gente vai fazer, o que a gente vai trazer de inovação aberta para dentro de casa, a gente precisa entender mercado e a gente precisa entender concorrência. Então, para mim, né, tem um pouquinho da minha formação nisso, eu me formei em inteligência de mercado lá atrás. Para mim, inovação aberta é inteligência de mercado na veia. E é uma inteligência de mercado que todo mundo pode fazer, porque é uma inteligência de mercado mais barata. Olha, outra coisa que todo mundo agora ficou olhando, né? Todo mundo acha que inovação aberta é caro pra cacete. Vou contar segredos por vocês nessa representação. Vou trazer verdades aqui. Vamos combinar também que a gente precisa falar, né? Mas para que a gente faz inovação aberta, né? Por que isso é importante para todo mundo? Eu trouxe aqui um outro exemplo que eu gosto muito, que é o chip, né? Acho que todo mundo aqui já viu que tem uma briga gigante entre Estados Unidos e China, né? Eu trabalho no IbraWork, que é um braço de inovação do Instituto Sociocultural Brasil-China. Então, para mim, é extremamente importante entender a China. E nessa briga, todo mundo... Eu trouxe só esse pedacinho aqui, porque olha que coisa importante, né? Isso aqui é de 7 de fevereiro, estão vendo essa notícia? Está dizendo assim, o que vem por aí, os desafios geopolíticos que a indústria de chips enfrentará em 2023. E o que me puxou nessa matéria é que ela diz o seguinte: a China não parece ter uma vantagem grande o suficiente no setor de chips. 7 de fevereiro, tá, gente? 24 de fevereiro. Huawei obtém avanços em chips de 14 nanômetros, diz revista chinesa. Óbvio que a gente sabe que é para chegar do 14 até o 3, que é o que é usado hoje, ainda tem um tempo, mas eles já estão no caminho. Então, quando a gente fala de inovação aberta, a gente também tem essa perspectiva de trazer soluções a curtíssimo prazo, num prazo muito menor do que a gente teria, por exemplo, dentro de uma empresa com pesquisa e desenvolvimento, né? E o que a gente faz quando a gente trabalha com inovação aberta? E o que a gente precisa entender? Que hoje o conhecimento é descentralizado. A gente está num evento que, teoricamente, é de tecnologia. Mas esses corredores estão cheios de crianças. Porque o que a gente tem que entender é que o conhecimento hoje está em todos os lugares. Então, o meu cliente pode me dar um insight numa ação de inovação aberta e fazer mudar meu produto. Sabe as reclamações que a gente tem de produto de cliente? Insumo para inovação, né? Porque se alguém não gostou de alguma coisa que tem no nosso produto ou no nosso serviço, ou a gente melhora, ou a gente entende por que ele não gostou. O mercado adotou inovação aberta. Todo mundo fala disso, todo mundo vive isso, né? As prefeituras entenderam como é que funciona, as empresas entenderam como é que funciona. Quando a gente faz um hackathon, quando a Rede Globo faz um hackathon, não é só porque a Rede Globo é boazinha. É porque ela sabe que dali podem sair soluções para o negócio dela que levariam até, sei lá, 2, 3 anos para serem feitos dentro da organização. Então, um hackathon é inovação aberta. Diz que traria verdades, né? Inovação a gente faz aí com qualquer 10, 15 mil, a gente faz um hackathon bonitinho, não faz? Então, dá para fazer inovação com pouco dinheiro também. A inovação cria ecossistemas. E aqui eu quero fazer um parênteses bem grande para vocês que são mais jovens. Os mais jovens saiam do celular e prestem atenção nisso, porque é o seguinte: eu tive uma conversa, na verdade foi uma briga, né? Eu tive uma discussão com o ex-ministro de Tecnologia e Inovação do Brasil, e aí ele me disse o seguinte, que a gente tem no Brasil vários... Como é que é a história? A gente tem no Brasil vários ambientes de inovação, mas a gente tem poucos ecossistemas de inovação. E qual que é a grande defesa que ele faz disso, né? E que eu até acho que ele tem razão agora, depois da nossa discussão. Um ecossistema, ele tem que estar completo. Ele tem que ser completo. Então, a gente tem que ter todos os atores. A gente tem que ter startups, a gente tem que ter essa galera da disrupção ideando coisas novas, mas a gente tem que ter financiamento, porque a gente precisa de dinheiro para tirar as ideias do papel.
E a gente precisa de inovação aberta para ampliar o uso dessa solução que a gente fez mais rapidamente, né? É a diferença entre bater na porta de uma empresa oferecendo um produto ou participar de um programa de inovação aberta e oferecer a sua solução dentro desse programa. É muito mais simples, porque a empresa já está naturalmente esperando uma solução disruptiva desse programa. Gente, é muito legal, porque tem criança passando o tempo todo ali atrás. Vocês não têm ideia de como é difícil para uma TDAH se concentrar neste momento. Mas eu estou me esforçando. E a gente foge de um negócio enorme quando a gente está empreendendo, que é o dilema do inovador. E vocês já vão entender o que é isso. Kodak. Quem conhece Kodak? Todo mundo conhece? Quem tem uma máquina fotográfica da Kodak aí no bolso agora? Ninguém. Por que a Kodak? Por que ninguém tem uma Kodak no bolso agora e todo mundo tem um celular no bolso? Porque o celular veio, o celular criou uma inovação, né? E isso foi, vamos falar que o Steve Jobs tem uma pontinha de responsabilidade aí. É lindo quando ele faz a apresentação do iPhone. E, infelizmente, não deu tempo de trazer para essa palestra, mas assistam, tem no YouTube, porque ele apresenta uma solução para 3 coisas. Eu quero ligar, eu quero ouvir música e eu quero tirar fotos. E eu não quero andar com toca-fitas, um telefone e uma máquina fotográfica. Isso é dilema do inovador. Quando a gente não percebe que uma inovação chegou no nosso mercado e a gente não entende que essa inovação pode matar nosso negócio. E tem um dado importante que diz o seguinte: no Brasil, 49% das empresas entrevistadas numa pesquisa da, acho que é PW, 49% dos empreendedores acham que suas empresas não duram 10 anos, do jeito que elas estão hoje. Adianta a gente se matar de trabalhar e saber e ter a sensação de que daqui 10 anos nosso produto, nossa solução não vai servir para nada? Olha que frustração isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse dilema do inovador. E aí eu entro na parte mais legal do que eu vim contar para vocês hoje, né? Porque eu falei de inovação aberta para empresas. Será que dá para fazer inovação aberta para a cidade? Bom, dá. Dá para fazer, mas a gente tem uma curva de aprendizado ainda. Por quê? E eu vou fazer um comparativo simples. Quando a gente vai para uma empresa e faz inovação aberta, a gente, normalmente é top-down, vem, né, da direção, e a absorção dessa nova tecnologia ou desse novo modelo de processo, ela é absorvida por todo mundo, porque as pessoas elas já entendem que aquilo vai ser melhor para o processo. Quando a gente fala de uma cidade, a gente espera que os cidadãos absorvam essas inovações. Mas quando a gente fala num país em que a internet nem chega em muito lugar, como é que a gente pode querer que as tecnologias colocadas nas cidades para ajudar a vida das pessoas a ficar melhor sejam rapidamente adotadas, né? Então, se tem uma curva de aprendizagem que a gente tem ainda no Brasil pela frente, é a curva de tecnologia versus acesso. A gente tem pouco acesso à tecnologia no nosso país. Tá certo? E aí eu vou contar uma história para vocês. Vocês conhecem esse prédio? Esse prédio é o Mercado Municipal de São Paulo. Alguém já foi lá? É tecnológico? Quem foi? Levanta a mão aí. É tecnológico? É inovador? É disruptivo? É disruptivo? Mais ou menos, né? Vamos contar o que a gente fez em São Paulo. Esse aqui é o centro de São Paulo, um mapa da cidade, né? E aí tem 3 coisas aqui que eu coloquei nesse mapa que são importantes. A primeira esse aqui é o pátio do colégio, que é o Marco Zero da cidade de São Paulo. Ali em cima a gente tem a pavorosa Cracolândia, que é um depósito de gente doente, é um problema de saúde pública. E ali do ladinho eu tenho o Mercado Municipal. Então, todo o meu trabalho hoje, ele se desenvolve para que a gente possa retomar este território central, que foi tomado
não só por vulneráveis, mas pelos poderes paralelos, pela violência, pelas drogas, pela falta de saúde pública. Tudo isso está acontecendo no centro de São Paulo. E não tem outro jeito de você mudar uma cidade hoje, do jeito que a gente está vivendo, se a gente não pensar em tecnologia junto. Mas a gente também sabe que mudar uma cidade é uma responsabilidade tríplice, né? Quando a gente fala de Smart Cities, eles falam da tríplice hélice, que é poder público, iniciativa privada e academia, as universidades. Como é que a gente muda isso? Nosso grande desafio, quando eu fui convidada para trabalhar no IbraWork, o grande desafio para o qual me convidaram foi esse. Como é que a gente muda esse panorama que a gente tem hoje? Bom, a gente foi convidado para fazer um Open Innovation do mercado municipal de São Paulo. Como é que você coloca tecnologia dentro de 1.500 para 1.500 pessoas e lá na frente tem, eu acho que são 12.600 metros quadrados. É um grande galpão em que se vende frutas, verduras, legumes, peixes, carnes. Só que é um grande galpão que não é uma empresa. Então não tem uma cultura única. Tem 290 culturas lá dentro, porque são 290 boxes que tem lá dentro. São empresas familiares. Esses boxes, eles passaram de geração em geração, deve estar na 5ª geração. Sei lá, não, mentira, não dá para estar na 5ª geração, porque ele é de 1933. Estou falando bobagem aqui. Mas ele passou para a 2ª geração. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente implementa projetos de inovação? Né? Como é que a gente muda processos, muda atitudes, muda mindset, quando a gente tem essa grande tribo que convive, mas não é a mesma? Bom, para dar uns números do que a gente tinha como desafio, 12.600 metros quadrados, é o maior da América Latina, né? São 1.500 funcionários, mas o mais assustador, 350 toneladas de alimentos por dia que são movimentados. A cada dia, o Mercadão refaz uma empresa toda, gente. É como quando a gente olha para o jornal impresso. Eu falava muito isso antes. O jornal impresso, todo dia, ele começa do zero uma empresa. Ele tem que juntar todas as notícias, ele tem que layoutar tudo, ele tem que botar aquilo para rodar e tem que estar pronto na manhã seguinte. O Mercadão também é isso. Ele roda 24 horas por dia. Bom, e aí entra, né, o nosso querido IbraWork, que é onde eu trabalho, e eu vou trazer um vídeo rapidinho para vocês. Primeiro, para não ficar aqui falando o que a gente faz, é um vídeo rapidinho. Então, eu esqueci teu nome. Acho que é o vídeo 1. Obrigada. Esqueci o nome dele. Make a space for
mais de 20 eventos no nosso primeiro ano. Todos eles gratuitos, todos eles trazendo gente para discutir como é que a gente transforma São Paulo numa cidade inteligente, mas como é que a gente ajuda também a transformar outras cidades do Brasil em cidades inteligentes. Bom, e aí a gente lançou, né, o grande desafio, abrimos as portas do Mercadão para as startups e nós tivemos um resultado que foi o seguinte. Foram mais de 300 startups inscritas, foram 16 startups selecionadas e 2 startups foram contratadas imediatamente. Não que as outras 14 não serão, mas elas terão tempos diferentes para a contratação. Neste ponto da minha palestra, está todo mundo curioso para saber que tipo de startup a gente levou lá para dentro. Né? Eu vejo na cara, principalmente de quem é de tecnologia. Vamos lá. Eu vou falar para vocês o seguinte. Primeiro, a gente olhou para os problemas que o mercado municipal tinha. Então, quando eu falo de sustentabilidade, aqui eu tenho 2 startups que fazem esse tipo de apoio. A Restin, que faz a captação de proteína, ela compra proteína que está perto da data de vencimento da indústria e ela revende para o varejista, para o food tech, para o restaurante pequeno, para ele consumir antes da data de que a carne, a proteína precisa ser jogada fora. Como é que a gente pode aproveitar isso no Mercadão? Vocês lembram que eu falei a quantidade de frutas e legumes que a gente manipula todos os dias? A gente tem proteína lá dentro também. A gente tem tanto açougue quanto peixaria. Se a gente consegue fazer a conexão desses dois, Mercadão, né, e Restin, e a Restin consegue distribuir por um preço melhor essa proteína que sobrou do Mercadão no entorno do Mercadão, o que eu estou fazendo? A gente está fazendo as pequenas lanchonetes e restaurantes aumentarem sua margem, porque eles vão ter margem maior, eles não precisam reduzir o preço, mas eles estão comprando proteína mais barato. Eu estou dando vazão para o que ia ser jogado fora, então a gente está evitando o desperdício e a gente está melhorando o entorno do Mercadão. Porque se o dono da lanchonete quiser vender um pouquinho mais barato, mais gente vai ter acesso. Então, a gente melhora o entorno do Mercadão. Quando a gente fala de segurança, né, que é um dos pontos principais que a gente tem lá, o que a gente trouxe? A gente trouxe uma startup chamada Valet, que é aquela vermelhinha, em que ela tem API, ela vai ser conectada no app do Mercadão. E o que vai acontecer? Quando a gente vai para o Mercadão de carro, tem estacionamento lá. O problema é que você tem que descer, né, ir lá na frente, pegar o papelzinho, aí voltar lá para dentro. Não. O app pode fazer tudo. Então, o que o Mercadão fez foi construir uma camada, que é um app, que a gente está até chamando, brincando de super app, vai conectar todas as soluções que fazem sentido e vai oferecer o quê? Vai oferecer inovação? Não. Vai oferecer experiência. A gente não traz o cliente do mercado municipal para um ambiente de inovação. A gente entrega para ele a experiência que a inovação permite que já se tenha em outros mercados e que a gente não tinha lá dentro ainda. Né? Vou dar um outro exemplo. A gente tem aqui ESG, mas eu vou falar de uma coisa que eu gosto muito, que é o seguinte: a gente tem vários restaurantes lá dentro. Todos eles têm descarte de óleo. Aqui tem uma startup que é de Campo Grande, que é Óleo Ponto, que desenhou uma máquina que ainda está na prototipagem, mas que faz a coleta do óleo e dá o fim certo para o óleo, tem aí uns termos técnicos que eu esqueci, e transforma essa doação do óleo, se for uma pessoa física, ela transforma isso em voucher de desconto para compra, ou no restaurante, ou nos boxes do Mercadão. Então, assim, tem como colocar tecnologia em qualquer lugar? Tem. Tem como colocar inovação em qualquer tipo de negócio? Eu diria que a maioria, sim. E eu vou mostrar um vídeo para vocês agora, do overview que a gente fez dessa história do Mercadão, é o vídeo 2.
Só para também não ficar falando aqui para vocês tudo que a gente fez, combinado? Uma coisa que a vida nos ensina é que a cidade é construída por pessoas e para as pessoas. Ninguém cresce sozinho. Crescemos com a cidade. O mercado municipal, o nosso mercadão, o mercado Kinjo Yamato, nasceram do antigo mercado dos caipiras, aquele que ficava perto do rio Tamanduateí. Chegavam ali as embarcações, as carroças, os trens, trazendo para abastecer as vendinhas do mercado os mais diversos produtos. Isso tudo era a antiga Várzea do Carmo, que virou essa imensidão que é a cidade de São Paulo. Mas a economia cafeeira mudou a cidade, e diante de tanta novidade, São Paulo precisava de um mercado municipal mais estruturado. E então veio o projeto de Ramos de Azevedo, arquiteto que construiu, entre outros lugares, o Teatro Municipal e o prédio do Correio. O mercado Kinjo Yamato veio junto e serviu como base para a construção. Afinal, como eu disse, a gente não cresce sozinho. Em 1933, o Mercadão abriu as portas, dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo. Anos depois, surgiu um desafio. Com a criação do SEASA, quase se fecham as portas do nosso Mercadão, que pela primeira vez teve que reinventar-se para sobreviver. Arregaçamos as mangas. Você pode imaginar o que foi a criação desse imenso mezanino cheio de restaurantes típicos de várias cozinhas? O projeto do arquiteto Pedro Paulo Melo, que chegou com a revitalização do centro antigo de São Paulo, transformou o Mercadão em referência gastronômica. Como é bom receber tantos turistas e ser um lugar de convivência para os paulistanos. Tudo isso sem perder as características históricas e o charme único de um prédio que é um verdadeiro tesouro arquitetônico. Afinal, desde 2004, somos patrimônio histórico da humanidade. Hoje, estamos de novo num processo de reinvenção, dessa vez para ser ainda melhor, ainda maior, o melhor do mundo. Esse mundo que agora é digital, tecnológico, repleto de ferramentas de inteligência artificial e realidades virtuais. O nosso Mercadão sempre se adaptou à passagem do tempo. Dessa vez não é diferente. Queremos ir para o futuro. Pensamos nos lojistas, fornecedores, clientes. A tecnologia no nosso Mercadão é para isso, para que a experiência de viver o Mercadão seja simplesmente a melhor. Lembra que eu falei que ninguém cresce sozinho? Em conjunto com o IbraWork Open Innovation e o Kinjo, lançamos o programa Mercado SP for Startups. O Mercadão percebeu que as novas tecnologias poderiam aprimorar a segurança de todos que ali passam tempo. E viu também no metaverso uma oportunidade de levar essa experiência para o mundo todo. Mas também quer entender seu território, quem ali vive, quem ali trabalha. E se esses são os desafios, existem startups que se propõem a resolvê-los. O Ibra foi atrás delas. E nessa busca por várias soluções, o programa pesquisou no mercado, analisou e apresentou 16 startups num projeto inédito no mundo. Ninguém antes criou um programa de inovação aberta junto com o Mercado Municipal, mas o Mercado Municipal de São Paulo, o Mercado Kinjo e o IbraWork estiveram juntos nessa jornada. Às startups que participaram dessa jornada, um agradecimento especial. Aos acionistas do Mercado SP, um obrigada gigante pela confiança. Eu guardei uma parte muito importante para falar para vocês, que eu não falei das startups que a gente escolheu lá, as 16, para dizer que a primeira startup a trabalhar com o Mercadão é uma startup de metaverso. Então, aquele final do vídeo que vocês viram, em que a gente tem o gêmeo digital do Mercadão já sendo construído, é realidade. Em junho, a gente entrega um metaverso do Mercadão, mas não é um metaverso como a gente está acostumado a ver
por aí, né? A gente se preocupou em fazer um metaverso funcional, então a escala é 1 por 1. Quando você estiver com óculos, você vai ter a sensação de estar andando pelo mercadão, mas a gente trouxe junto realidade mista para que a gente possa contar a história e realidade aumentada, para que a gente possa contar a história do mercadão também para quem estiver lá pessoalmente. Né? Então, através de realidade aumentada, o cliente vai conseguir saber qual a origem daquela fruta, qual a origem daquela carne, qual a origem daquele peixe. Né? Quem é dono daquele box, há quantos anos aquele box pertence àquelas pessoas, e se eles são produtores ou se eles são só revendedores. A gente faz uma entrega que é muito especial, porque a gente deixa o legado de um prédio histórico, que é patrimônio da humanidade, digitalmente registrado. Né? E a gente permite que pessoas que não tenham oportunidade de ir até o mercado municipal conhecê-lo do jeitinho que ele é. Né? Então, essa primeira startup que a gente trouxe, mas assim, pela minha experiência, né, pela minha pouca experiência, que eu não vou falar que é muita não, inovação aberta, eu percebi que a gente tem alguns desafios que são muito importantes para a gente discutir. Né? E esses daqui são os principais. Mudança cultural, porque quando eu falo que eu vou escanear as frutas do moço do box 316, eu vou ter que explicar para ele por que eu estou fazendo isso. Né? Quando a gente quiser saber a história do moço do box 212, a gente vai ter que explicar para ele para que a gente quer saber a história dele. São pessoas que não são desse nosso mundo louco, VUCA, maluco que a gente escolheu para viver. Né? Eles estão acostumados com a realidade. Eu estou falando para eles, venham para o digital. A gente tem uma questão também de financiamento. Eu sofri muito para encontrar startups que tivessem tração, que já conseguissem entregar suas soluções com qualidade. Então, quando a gente abre um programa de Open Innovation, a gente também sente na pele por que a falta de financiamento na base, por que a base de financiamento, dinheiro de investimento, dinheiro de pesquisa pública, por que isso faz falta no nosso ecossistema? Porque bate aqui, a gente fica com as soluções empacadas ali no MVP. Né? Para tracionar precisa de dinheiro de marketing. Onde arruma dinheiro de marketing? Investidores amados, é o dinheirinho de vocês mesmo, não tem jeito. Né? Forte tradição de pesquisa e desenvolvimento. Meu próximo desafio é num clube de futebol. Né? E aqui eu estou sentindo o que é tradição. Né? A gente sempre fez assim. Sempre foi feito assim. Para que vai mudar? Né? É medo. Né? E eu acho que até a última coisa que eu coloquei é o medo da mudança. Então, a gente tem um medo como um dos problemas que a gente precisa, uma das argumentações negativas que a gente recebe quando está falando de inovação aberta. Vou esperar ela tirar a foto. Eu espero. Né? E aí, como é que a gente faz inovação aberta? Eu falei para vocês da minha experiência, mas eu gosto muito de inovação aberta porque ela te dá uma coisa muito interessante. Você pode fazer inovação aberta de dentro para fora e de fora para dentro. Né? Tem uma que é mais comum, a outra é menos incomum. A gente tem um cara que é extremamente disruptivo. Tudo bem que ele está destruindo o Twitter, eu sei, eu também não estou gostando disso. Mas ele é um cara genial e fora da curva. A Tesla, assim que ela lançou o primeiro carro, ela liberou as plantas, os desenvolvimentos todos. Né? Isso é inovação aberta? Porque ele abriu um produto para que ele fique melhor à medida que o mercado vá conseguindo melhorar esse produto. É o que a gente vê aqui o tempo todo com código aberto. Né? Por que a gente defende tanto o código aberto? Porque o código aberto vai ficar melhor, vai ter mais gente construindo em cima dele. Mas a gente no Mercadão fez de fora para dentro. E deu certo também. Tá? Foi um projeto muito bonito. E aí tem um caso que eu gosto muito, que é da Netflix. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou contar rapidinho. A Netflix fez um desafio de inovação aberta lá no começo dos anos 2000. E o problema que ela queria resolver era melhorar a performance, melhorar a assertividade dos... Ai, meu Deus, me ajudem. Dos algoritmos que indicam filmes e séries para os clientes.
E ela deu um prêmio, ela estabeleceu um prêmio de US$ 1 milhão para o projeto vencedor. Pô, não é ruim, né? Um Open Innovation com premiação de US$ 1 milhão é incrível. Bom, alguém quer chutar quantas inscrições teve? Quantas soluções foram apresentadas? Fala. 40 mil. 40 mil soluções. Dessas, a primeira era absolutamente aplicável, mas ela era cara para ser implementada. O segundo colocado era tão aplicável quanto, mas era mais barato. Então, quem levou o prêmio não foi a inovação que foi aplicada. A segunda foi porque ela tinha os dois principais ativos que a gente, quando pensa em colocar uma inovação dentro do negócio da gente, a gente pensa, né? Precisa ser bom para o meu produto ou serviço, mas precisa ser barato, não pode deixar meu produto mais caro. O resultado disso foi que eles tiveram um ganho de 10% na performance da indicação de filmes e séries para o seu público. Durante a pandemia, será que isso fez diferença para a Netflix? Será que esse 1 milhão investido lá atrás ajudou a transformar a Netflix nesse monstro que ela é hoje? Então, uma das coisas que a gente não percebe que a inovação aberta traz ela traz uma inteligência competitiva, uma competitividade muito maior do que os concorrentes, né? Então, quando eu vejo uma empresa com medo de inovação aberta, eu falo, você deveria ter mais medo de continuar fechada. Porque no mundo em que a gente vive hoje, com a velocidade que a gente tem em inteligências generativas e inteligências artificiais de um modo geral, que dobram a cada mês, a cada 2 meses de capacidade, como é que a gente vai reter conhecimento? Como é que a gente vai reter uma fórmula secreta? Não vejo. Não vejo como fazer isso, né? Então, esse foi um exemplo da Netflix. Opa, voltei. Passando aqui. E a gente, olha que delícia. Nem vai precisar passar os papeizinhos, porque eu terminei um pouco antes. Mas eu vou passar um vídeo para vocês. E é um vídeo que eu gostaria que vocês fizessem um exercício agora comigo, tá? E é um exercício difícil. Não é todo mundo que consegue fazer. Eu quero que vocês contem quantas falhas, quantas vezes esse produto falha nesse vídeo. Você passa o vídeo 3 para a gente? Certo, né? Não, gente, continue tentando. Quem conseguiu contar?
Nas minhas contagens, são 16 vezes. E por que eu passo esse vídeo no final da minha palestra? Porque ele, para mim, é o resumo do que é um ecossistema. Tem um empreendedor louco, alucinado na frente, que vai levar a gente para Marte. Tem financiamento, tem investimento. E não é dinheiro do Elon, não, porque ele não botou a mão no bolso, ele trouxe investidores. E tem mercado. Ele conseguiu, depois que ele fez isso, cliente. Hoje, acho que eles estão lançando, sei lá, 4 foguetes por semana. Mas até ele chegar nisso, olha quanto dinheiro ele queimou. Então, assim, se eu posso dar alguns conselhos aqui nesse finalzinho dessa minha palestra para vocês, se você é empreendedor, se você está à frente de uma startup, se você vai empreender, se você tem uma solução e você acredita nela, não tenha medo do erro, porque você vai errar. O negócio é errar barato, é errar rápido, aprender com o erro e seguir em frente. Então, se você é empreendedor, não tenha medo do erro, porque esse cara, ele erra pra caramba, mas também quando ele acerta muito. Né? E o bom empreendedor é esse. Ninguém faz 2 unicórnios na vida. Quando a gente faz um, tá bom. Né? Precisa ser unicórnio? Também não. Pode ser camelo, que vai longe com pouca água. E tá tudo bem também. Precisa ser disruptivo, startup? Né? Não. Pode ser um negócio tradicional. Mas se você é um empreendedor à frente de um negócio, saiba que os erros vão acontecer. E a minha segunda dica é: construam ecossistema. Construam comunidade. Façam com que o financiamento chegue até vocês, para que as ideias de vocês não morram antes da gente conseguir comprar. Porque essa é uma grande dificuldade que eu já estou vendo do lado de cá, e eu já fui empreendedora, eu já tive startup, e eu não via quando eu estava do lado de lá. Então, aprendam também a trazer investimento para o ecossistema de vocês. Combinado? Opa, estou voltando. Aqui tem os contatos do IbraWork. Quando vocês estiverem em São Paulo, são todos convidados para conhecer. A gente fica ali na Augusta, quase esquina com a Santos. Temos ali 4 andares voltados para a inovação. E vou ficar muito feliz de receber vocês como empreendedores, ou como investidores, ou como empresas que querem fazer inovação aberta e querem contratar o IbraWork para ajudar vocês nessa jornada. Tá bom? Muitíssimo obrigada pela audiência de vocês. Vocês foram incríveis hoje. Pergunta? Não? Então tá bom.